Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal Big Tricolor. Sejam todos muito bem-vindos, São Paulinos, São Paulinas e torcedores de outros clubes. Galera, vamos abordar aqui um assunto, né? Falar sobre esse jogo do São Paulo, um assunto importante, inclusive, né, para a gente abordar aqui, que é motivação, né? O que acontece, inclusive, com alguns jogadores também do São Paulo, propriamente aí o Ferrarese. O que acontece com o Ferrarese, galera? Jogador que, inclusive, pode ser emprestado aí na metade do ano na janela de transferências do São Paulo, tá? Inclusive, ele também vai disputar a Copa América pela seleção da Venezuela. Lateral esquerdo aí, a diretoria do São Paulo, sim, já ouviu o Zubeldia, já entende que precisa de lateral esquerdo também, o treinador entende isso, e o São Paulo já deu o respaldo de que vai contratar lateral esquerdo. Já está surgindo o nome aí de um lateral esquerdo, que inclusive passou pela LDU, hoje joga lá no Barcelona, né, de Guayaquil. Vamos falar dele aqui também. Vamos falar do time do São Paulo, aí o time pronto, praticamente escalado, apenas com uma dúvida aí para o jogo contra o Palmeiras, segunda-feira às 8 da noite, né, galera? Amanhã esse jogo, no momento que eu estou fazendo esse vídeo aqui, no dia 28/4, domingo, né? A gente vai falar um pouco disso e muito mais. Quero começar aí te pedindo para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, tá? E compartilhar o vídeo. Vamos começar mostrando esse vídeo aqui, galera, que para mim, cara, é excepcional a fala desse cidadão aqui, que é o profissional lá do Cuiabá, né? Que é do dirigente lá do Cuiabá. E aí é o seguinte, vamos ouvi-lo, tá? E depois a gente repercute também isso dentro do nosso próprio clube também, que é importante. Pessoa que acorda 5 horas da manhã, pega um ônibus para ficar no sol, lá no CT do Cuiabá, lá, cortando grama, esse cara tem motivação. Ele tem motivação. Agora vamos pensar esses atletas aqui, que os caras ganham 100 mil, 50 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil por mês. É ridículo falar em motivação. Para mim isso aí chama-se falta de vergonha na cara, quem não tiver motivado. Falei, vamos mexer com outra coisa. Quem não tiver motivado em estar jogando numa arena de Copa do Mundo, num gramado que é um tapete contra o Atlético Mineiro, um time cheio de jogadores conhecidos, sendo transmitido para o mundo inteiro. Então, assim, eu acho que é falta de assumir a responsabilidade. Né? Tem gente que está com a barriga cheia aqui dentro do Cuiabá hoje, está satisfeito com a situação, ganha bem, bicho é bom, a estrutura do clube hoje é top. Top. O campo que o Cuiabá treina é perfeito. Nós estamos construindo um CT aqui perto aqui que vai ser um dos melhores do Brasil. Então, assim, motivação... Não, eu acho que quem não tiver motivado aqui tem que pedir para ir embora, criar vergonha na cara e pedir para ir embora. Isso aqui não é um... Nós não estamos aqui para brincadeira, eu não estou aqui para brincadeira, eu largo a minha vida por causa do Cuiabá. Eu fiquei 10 dias viajando agora. Agora, quem vier aqui falar que está desmotivado e a gente entrar no assunto, falta de motivação, não, meus amigos. A pessoa tem que ter um pouquinho de responsabilidade. Esses dias eu vi uma matéria... Tá aí, galera, esse aí na verdade, ele é o presidente do Cuiabá, né? Mas por que é importante também a gente fazer uma pequena reflexão sobre isso quando a gente fala dos nossos jogadores, do time nosso do coração? Alguns jogadores no São Paulo, que inclusive algum tempo atrás aí, dizendo-se não estarem motivados, que precisa de motivação. Inclusive eu vi o próprio, né? Ouvi, né? E vi o próprio Muricy dizendo, pô, o treinador tem que motivar o jogador, o treinador, ele tem que escutar, tem que dar carinho, tem que... Sabe esse tipo de coisa, cara, que como ele falou bem, e eu sempre bato nisso aí, sabe? Não é coitadinho de um jogador ou de outro, cara. Coitado é do cidadão que levanta. Não coitado também, mas é olhar um pouco com mais carinho que o cidadão que levanta 3, 4 horas da manhã para sair para trabalhar, pega ônibus, pega trem, anda a pé, enfim, né? Tem diversas profissões e não ganha o que os jogadores de futebol ganham. Então, às vezes, o cara perde a posição. Aí eu ouço isso, mas tem que ter cuidado com ele, carinho com ele, tem que proteger o jogador, tem que entender o jogador. Sim, a gente tem que entender o lado do ser humano, mas o jogador também ele tem que entender que ele está numa posição, numa situação que, inclusive, ele procurou isso. E são muito bem remunerados, né? Então, assim, o presidente do Cuiabá, ele fala exatamente esse ponto aí, né? Pô, vai estar desmotivado jogando no clube profissional, ganhando muito bem, salário em dia, e essa coisa toda que a gente sabe. Jogador de futebol, pô, ele não é um trabalhador comum, cara, né? Vamos ser sinceros, não tem aquelas horas obrigatórias, 10, 12, 16 horas, às vezes, que um cidadão comum trabalha durante aí 28, 29 ou até 30 dias mensalmente, né? Então é importante essa fala dele. E lembrando, só falando de motivação aqui, galera, só porque é importante a gente falar um pouco sobre isso,
lá dentro do São Paulo, inclusive, tem algumas pessoas dizendo aí que, de repente, o Ferrarese, que a gente vai falar dele aqui agora, não estaria motivado, né? Não estaria motivado. Eu já ouvi de outras pessoas, inclusive, que o Ferrarese é um jogador que gosta da night, ele gosta da balada, gosta da farra. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O que eu pergunto para vocês, inclusive, é o que acontece com o Ferrarese, galera? O que aconteceu com o Ferrarese? Já tentei buscar essa justificativa, né? Buscar ali para a gente tentar solucionar, achar por que ele não consegue ser titular no São Paulo. O Ferrarese, quando ele chega no São Paulo, que é o Rogério Ceni, que não gostou bem da verdade do jogador, e aí o Ferrarese demorou um tempão, né? Acho que ele ficou ali 8 meses para ele poder ali conseguir no Campeonato Paulista apenas a condição de titular, e ele jogou acho que 4 ou 5 jogos e se machucou. Acho que foi isso, né? Acho que uns 4, 5 jogos, jogou muito bem e se machucou. E aí todo mundo viu que naquele momento a gente teria um bom zagueiro. E quando ele retorna, ali ano passado, né, na sua condição ali de sem contusão, é com o Dorival deu 7 minutos para ele, acho que 7 ou 8 minutos contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, né? E hoje mudou o nome lá, mas a gente sempre conheceu como Arena da Baixada, enfim. Hoje eu nem sei, para falar a verdade, qual que é o nome lá da arena do Atlético, já mudou acho que umas 2 vezes lá o name rights. A verdade é o seguinte, ali a gente acha que o Ferrarese também vai ter uma sequência, mas ele não conseguiu depois ter sequência e jogar mais com o Dorival. E aí começa 2024, a gente acha a zaga vai ser Ferrarese e Arboleda. Mas o que acontece, galera? Deixa nos comentários aí o que vocês acham, por que ele não consegue também emplacar, tá? Deixa o like, inclusive, quando você deixa o like ajuda demais aqui no crescimento do canal. Então, quando a gente pensa dessa forma, pô, o que aconteceu com o Ferrarese? Ferrarese, galera, e eu venho dizendo sempre, o São Paulo tem bastante estrangeiros. Se você tem Alan Franco, Arboleda, Ferrarese, você tem ali um trio de zagueiros estrangeiros. E se esse trio, se você tem 2 reservas, para que você ter 2 reservas? Sendo que dificilmente, às vezes, joga. Tem muitas competições. Mas a gente vê no São Paulo que tem uma repetição também. Nem sempre aquele que é reserva também está jogando. Por que eu falo isso? Às vezes, a diretoria do São Paulo, que inclusive aí em janeiro, né, comprou o Ferrarese por 23 milhões de reais. Então, se você ter um zagueiro desse no banco, 23 milhões de reais o tempo todo, e ele não consegue uma titularidade, talvez seja até o caso de emprestá-lo para algum clube, né, e aí o São Paulo consegue até abrir uma vaga para que venha aí o próprio lateral esquerdo. Se a gente olhar dessa forma, não é plausível isso? Ou não, deixa lá os 23 milhões de reais no banco, né? Já se passaram 2 anos, daqui a pouco passa mais um ano, o jogador, inclusive, vai se desvalorizando para o clube também, não é bom, até para o jogador não é bom. Eu gosto muito do Ferrarese, achei que, inclusive, ele fosse titular com o Arboleda, mas não está se concretizando. Quem pulou na frente, o treinador já chegou e já escalou o Alan Franco. Olha só para vocês verem como são as coisas. O Zubeldia, que já conhece o Alan Franco também do futebol sul-americano, já chegou e colocou o Alan Franco. Né? Mais uma vez o Ferrarese ficando ali de lado. Então tomar cuidado também, porque no meio do ano aí, podendo abrir vaga de estrangeiro, eu não duvido nada. Se ele não tiver foco, se ele não quiser brigar por essa titularidade, eu não duvido nada que o São Paulo empreste aí o Ferrarese, tá? Até porque podem ter novos jogadores, né, relacionados aí para os jogos, né, estrangeiros, e aí de repente São Paulo precisando de lateral esquerdo, que é o que a gente vai falar agora, pode abrir uma vaga aí de repente. É mais plausível que o São Paulo tenha um lateral esquerdo estrangeiro que possa ser titular, um bom lateral, ou o São Paulo tem um zagueiro estrangeiro que sempre é reserva? A gente precisa olhar esse quesito também, tá, galera? Agora, olha só, gente, falando de lateral esquerdo, estão falando aí, né, inclusive uns analistas aí que fazem vídeos analíticos aí sobre o desempenho dos jogadores. O São Paulo tá aí, ó, o Quinones, né, que joga no Barcelona, ele tem 30 anos de idade, em julho ele vai fazer 31, lateral esquerdo, valor de mercado aí 650 mil euros aí, avaliado mais ou menos nisso, né, galera? É a avaliação aí, seria o valor dele de mercado mais ou menos, que dá aproximadamente ali, sei lá, mais de 4 milhões de reais, acho que uns 4 milhões e meio de reais, eu acho que é isso, sei exatamente quanto que tá a cotação. Mas o Quinones é rápido no apoio, forte na marcação, tá? E porque o Zubeldia conhece ele. Se eu não me engano, ele jogou com o Zubeldia na LDU, galera. Não tô lembrado
em 2022 se ele estava naquele time da LDU ou ano passado também. Mas eu sei que ele foi contratado aí há algum tempo pelo Barcelona, ele já passou, né, por uns 7 clubes mais ou menos no futebol sul-americano, tá? E hoje ele lá no Barcelona de Guayaquil, inclusive jogou contra o São Paulo. Detalhe, ele é um bom lateral esquerdo, e é um lateral esquerdo que consegue achar muitas assistências também. Quando eu falo em lateral esquerdo, galera, que eu acho importante o lateral esquerdo que dê assistências. Por exemplo, olha só o Wellington. Tá aí o Wellington, né? 23 anos, né? Nosso lateral esquerdo. Aí você pega esses números do Wellington aqui, ó. Na Série A, no Campeonato Brasileiro, são 67 partidas, 6 assistências. Você pega no Paulistão, os 3 paulistões aí que ele já fez até hoje. Os 3 paulistão, galera, olha só. 32 partidas, 1 gol, 3 assistências. Né? Aí você pega os números na Copa do Brasil, ó, e aí depois, ó, Libertadores, Sul-Americana, Paulistão ali de fase final, Supercopa, enfim. O Wellington é um jogador que hoje ele é titular, joga bastante. Se você pegar ali, são mais ou menos 134 partidas desses números aí. 6, né? 6 assistências, 10 assistências. Cara, é tipo assim, a cada 13 jogos, o Wellington consegue uma assistência. É muito pouco. Né? Quando a gente pede lateral esquerdo, um cara que seja mais produtivo, um cara que consegue criar mais, e também defensivamente. Então é aquela coisa, pô, um cara querer ganhar 600, 500 mil, 450 mil, ele precisa melhorar muito esses números. Então a gente precisa cobrar sim a diretoria de São Paulo para que contrate um bom lateral esquerdo. Não dá para a gente falar, sonhar que o Wellington, depois da manhã, ele vai virar o grande lateral esquerdo aí do futebol brasileiro. Os números dele, inclusive, são muito baixos, né? Hoje o Wellington é titular porque não tem outro na posição, pelo menos acho minha opinião. Deixa aí também os comentários o que vocês acham disso aí. Mas o Quinones aí que joga no Barcelona, tá? Como o Zubeldia, ele entende que quer o São Paulo precisa de um lateral esquerdo e ele vai ser esse cara que vai indicar esse lateral esquerdo. Já estão dizendo por aí que o Quinones, no meio da temporada, pode ser esse lateral esquerdo aí também do São Paulo. Lembrando que se o Wellington sair, o São Paulo vai contratar 2 laterais, tá? E ainda a gente lembra que o São Paulo também tem interesse no Alexandro, então não é dispensando o Alexandro, tá? Não é desistindo. É que o Quinones viria para ser um jogador mais barato, é lógico que aqueles 650 mil é valor de mercado, né? Tem que olhar o tempo de contrato dele também e quanto o Barcelona estaria disponível aí a aceitar por uma proposta aí pelo lateral Quinones. Laterais, jogadores bons no futebol sul-americano tem, galera, tem bastante. Basta o scout do São Paulo e o São Paulo ir atrás aí. Ele tem bons números. Em outros vídeos eu vou trazer os números dele também, que ele tem bons números de gols, números de assistência e também forte defensivamente. Beleza, galera? Deixa aí também nos comentários. Só para a gente falar agora do time do São Paulo, eu vou colocar aqui na tela para vocês que provavelmente, galera, vai ser esse mesmo time, tá? A informação aí que a gente vem recebendo aí. Essa escalação oficial, ela foi do jogo contra o Barcelona de Guayaquil, tá? Tá ali, ó, a escalação oficial, mas essa não é certa que será contra o Palmeiras. Rafael Arboleda, Alan Franco, Igor Vinícius, Wellington, Pablo Maia, Alisson, Ferreirinha, Luciano, André Silva e Caleri. Aqui tem uma dúvida, galera. Até 2, talvez. O Ferreirinha, se o Ferreirinha não jogar, talvez jogue até o Nestor, tá? Ou até mesmo ali o Michel Araújo por aquele lado. E também a questão do Luciano. Ah, mas o Luciano é decisivo, tal. O Luciano tem que jogar. Realmente ele é decisivo, principalmente em clássicos. O Luciano não foge, não. O cara tá sempre lá. Eu digo é a questão ofensiva. Se jogar nesse jogo, talvez, e aí é onde tem a dúvida do Zubeldia. O que vocês acham? Ó, o André Silva pelo lado direito, o Luciano pelo meio, Ferreira e Caleri. Aí contra o Palmeiras é um outro time diferente do Barcelona. A gente não pode cair na armadilha de tomar contra-ataques, sendo que a gente vai ter que recompor. Se ele conseguir jogar com Ferreira, André Silva, Luciano e Caleri, né, marcando a saída de bola, recompondo, é lógico, sem deixar os caras exaustos também, os caras conseguirem jogar o jogo todo. E aí sim vai ser um São Paulo forte ofensivamente. Eu só tenho uma dúvida que nesse jogo aí, talvez eu acho que não jogue esse time que os setoristas, inclusive, vêm dizendo que vai ser o mesmo time contra o Barcelona aí, né? Enfrentando também o Palmeiras. O que vocês acham? Vocês acham que ele vai ter a audácia e a coragem de ir com o mesmo time contra o Palmeiras? Tem gente que fala que dentro de casa dá para jogar com esse time.
Só lembrar que o Palmeiras explora muitos contra-ataques, o erro dos adversários, né? E principalmente as bolas aéreas. E vamos ser sinceros, contra o São Paulo, o Palmeiras explora muitos erros de passes do São Paulo, e eles esticam a bola e aquelas bolas, tanto pela esquerda com o Piquerez, tanto pela direita contra o Maicon, é só chuveirinho, é só bola na área. Mas deixa nos comentários o que vocês acham aí também, beleza, galera? A gente vai ficando por aqui, forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, como sempre, vamos São Paulo!